Pessoal, vamos falar agora sobre o reajustamento dos benefícios do regime próprio de previdência social. Nós vamos aprender todos os benefícios do regime próprio, fiquem tranquilos, em detalhes. Mas por hora eu quero falar para vocês sobre o reajustamento. Vem comigo. Muito bem, o que nós temos aqui sobre o reajustamento dos benefícios? O parágrafo 8º do artigo 40 da Constituição traz que é assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhe em caráter permanente o valor real, conforme critérios estabelecidos em lei. Muito bem. Lembram que os benefícios de seguridade social, saúde, assistência e previdência possuem uma proteção ao seu valor nominal. Eles não podem ter uma redução no valor nominal, no valor numérico. No entanto, os benefícios previdenciários, tanto do regime geral quanto do regime próprio, deverão ter garantido o reajuste do seu valor real, a manutenção do seu valor real, ok? Deverão ser reajustados de forma a preservar a manutenção do valor real. E o que é a garantia do valor real? É a manutenção do real valor de compra. Ou seja, ele deve ser reajustado, não apenas tem que manter o seu valor, como ele deve ser reajustado, superando o seu valor original, para cobrir a inflação do período. Se a inflação do período foi de 10%, os benefícios previdenciários devem ser reajustados em pelo menos 10%, de forma a manter o seu real valor de compra. Manutenção do valor nominal é apenas a decisão de que não podem reduzir de valor. Mas, no valor real, não só eles não podem reduzir, perder o valor nominal, como tem que cobrir a inflação do período, mantendo o seu real valor de compra. Além disso, esta regra acabou com a paridade entre ativos e inativos. O que é a paridade? A paridade é que os inativos, ou seja, os aposentados e pensionistas, continuariam recebendo os mesmos valores que o ativo, ou seja, aumentou, no caso da época que havia a integralidade, tinha também a paridade, o que acontecia? Imagine que a pessoa se aposentou, ganhava 30 mil como ativo, se aposentou, continuou ganhando 30 mil. Só que aquele salário de 30 mil aumentou para 40 mil para o ativo. Então o aposentado aumentava também para 40 mil. Isso era paridade. Paridade significa todos os aumentos do ativo refletiam automaticamente no aposentado e no pensionista. No entanto, olha aqui na tela, né? Não existe mais esta regra que a remuneração dos ativos, dos aposentados e pensionistas, acompanha dos ativos. Não tem, né? Tal paridade, como eu mencionei, assegurava que a aposentadoria e pensão por morte fossem reajustados na mesma época e com os mesmos índices dos servidores em atividade, além de estender a todos os aposentados e pensionistas os mesmos benefícios e vantagens dos ativos. Ou seja, quando havia essa paridade, tudo que o ativo ganhava, o aposentado e pensionista ganhava automaticamente. O salário do ativo aumentou 30%, do aposentado aumentava 30%. O ativo ganhou um benefício, o aposentado ganhava também. Não é mais assim. O que nós temos hoje é o reajuste do benefício do aposentado e do pensionista, né, de forma a preservar o seu real valor de compra. Ou seja, ele não vai acompanhar o do ativo. Ele pode ser maior ou menor, mas ele vai ter que o quê? Acompanhar a inflação do período, manter o seu real valor de compra. Se o ativo teve um reajuste de 30%, o aposentado não vai ter de 30%. Ele vai apenas garantir que cubra a inflação do período. Ok? Na sequência, ainda sobre paridade entre ativos e inativos. Desde a emenda constitucional 41 de 2003, a paridade entre ativos e inativos foi excluída do texto constitucional. Veja, desde 2003, pessoal, já não tem mais paridade entre ativo e inativo, sendo ainda assegurada pela regra de transição, nos casos abaixo, olha só, 3 situações em que ainda havia aí uma transição sendo feita. Benefício em fruição de aposentadoria ou pensão por morte, né? Quem era beneficiário? Um beneficiário em fruição de aposentadoria ou pensão por morte. Quando publicou a emenda constitucional 41 de 2003, teve uma regra de transição. O beneficiário que tinha
cumprido todos os requisitos para obtenção de aposentadoria ou pensão por morte, quando publicou a Emenda Constitucional 41 de 2003. Também teve aí uma regra de transição para ele. E também a aposentadoria do servidor público que tenha ingressado em caráter efetivo até 31 de dezembro de 2003 e que não tenha feito a opção pela Previdência Complementar, né? E que se aposentasse pelas regras de transição previstas aqui, né, nessa legislação mencionada, artigo 4º, parágrafo 7º, inciso 1, e no artigo 20, parágrafo 3º, inciso 1, ambos da Emenda Constitucional 103 de 2019. O que significa isso? Significa que a Emenda Constitucional número 41 de 2003, ele, né, acabou com aquela paridade, ou seja, a paridade entre ativo e inativo. O que dava para o ativo não aumentava automaticamente o inativo, o aposentado e pensionista, que são os inativos. No entanto, havia 3 situações em que regras de transição deveriam ser respeitadas, que são essas 3 situações aqui, né? Quando já estava em fruição de aposentadoria ou pensão, quando já tinha preenchido os requisitos para obter a sua aposentadoria ou pensão, ou no último caso, quando ele ingressou até dezembro de 2003 e não migrou para as novas regras ali de previdência complementar. São situações, portanto, em que ele se submeteu a uma regra de transição, mas a partir disso também acabou a paridade de ativo com inativo. Tranquilo? O que se dava para o ativo não se ganhava automaticamente para o aposentado e pensionista. Na sequência, os benefícios do regime próprio de previdência social serão reajustados como? Do mesmo jeito que se reajusta os benefícios do regime geral de previdência social. E como é que se reajusta os benefícios do regime geral? Ora, se reajusta anualmente na mesma data se reajusta anualmente na mesma data que se reajusta o salário mínimo. Não é com o mesmo índice do salário mínimo, tá? Pro rata, de acordo com suas respectivas datas de início ou último reajustamento. Com base em qual índice? No INPC, apurada pelo IBGE ou por alguma que venha substituir. Então, olha só. Como é que são reajustados os benefícios do regime geral? São reajustados anualmente, na mesma data que o reajuste do salário mínimo, perfeito? Usando-se um índice chamado INPC. Né? Este INPC, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, do IBGE, esse Índice Nacional de Preços ao Consumidor do IBGE é ele o índice que reajusta os benefícios do regime geral anualmente. E será esse mesmo índice e essa mesma regra que vai reajustar os benefícios de aposentadorias e pensões do regime próprio de previdência social. Tranquilo? As aposentadorias e pensões do regime próprio serão reajustadas com esta mesma regra de reajuste aplicado no regime geral, que é a utilização anual, repito, do INPC do IBGE. Combinado? Pessoal, no próximo módulo eu vou trazer para vocês informações importantes sobre a aplicação do teto do regime geral ao regime próprio. Nos encontramos no próximo tópico. Até lá!